Olá, doutor Jonathan. Convite e vamos lá debater esse assunto tão questionado hoje em dia, que é o garantismo, e principalmente a situação que nos encontramos hoje no Brasil, que é o aumento vertiginoso das taxas de criminalidade, né? Ao Certeza. aplicarmos tal doutrina, tal pensamento, percebeu-se não uma defesa em si, como ela pretendia, dos direitos dos réus, mas sim, na verdade, um aumento da criminalidade e um escudo protetor para que os criminosos, se valendo de tal doutrina, possam cometer mais crimes e acabar ficando impunes, que é o que ocorremos isso. Cada vez mais percebemos que o Estado está de mãos atadas, principalmente com a defasagem policial, tanto da polícia militar como da polícia civil, a falta de investimentos na polícia, que é tão importante para a repressão, primeiro, no combate ao crime, a falta de uma política criminal voltada realmente ao combate ao crime, e quando conseguimos pegar os criminosos, chegam no judiciário e acaba por aplicar penas simbólicas, na verdade, que não vão cumprir, e ainda mais com o cabedal de recursos que possui hoje no Código Penal brasileiro, até o trânsito julgado da decisão, que, como vimos, é aquele famoso caviar. Nunca vi nem ouvi, eu só ouço falar, né, na lei, o trânsito julgado, que nunca ocorre diante desse tamanha, tamanho rol extensivo de recursos que temos no nosso ordenamento jurídico, que acaba sendo mais um arcabouço para a impunidade, realmente, que Com ocorre. certeza. Com certeza. Doutor, no atual momento histórico brasileiro, precisa-se de um incremento das garantias para o acusado, como juiz de garantia, audiência de custódia, visando diminuir a folha estatal por punições? Ou nós estamos sendo, aos poucos, tragados pelo epicentro da macrocriminalidade que viceja em nosso país, impulsionado pelo combustível da impunidade? Doutora, é fácil vermos a situação que vivemos. Hoje as pessoas estão envoltas em quê? Em grades. Como diz a música do Rapa, as grades de economia são para trazer proteção, mas também trazer a dúvida se é você que está nessa prisão. O cidadão de bem vive preso hoje, dentro de condomínios, dentro de prédios, em grades, dentro de suas casas, e acaba ficando refém da criminalidade. Quem hoje tem coragem de sair, parar no sinal com o seu vidro aberto? Não tem. Criou-se várias modalidades de instrumentos para justamente defender os bandidos. E hoje o cidadão de bem está preso dentro de sua residência, dentro do seu automóvel, dentro do seu local de trabalho. As ruas, os donos das ruas, não somos mais nós. Cidadão de bem, cumpridor do seu dever. É um criminoso que sai, você não pode sair. Hoje é um instrumento quase que ninguém anda sem o celular. Você não pode atender mais uma ligação na rua. Sob pena de vir uma pessoa e usurpá-lo de você. E o que vai acontecer? Vai chegar se ele for preso, vai chegar no juiz vai dizer princípio da insignificância. Então, você pega um livro hoje de direito criminal, na primeira parte geral, o que você encontra? Um elenco de vários títulos, princípio disso, insignificância, princípio daquilo, que são o quê? Limitadores ao direito de punir o Estado. O Estado, com a inauguração da Constituição de 88, dando várias garantias ao cidadão, claro, de bem, como deveria estar, mas a teoria garantista encontrou o quê? Um campo fértil para espalhar a sua ideologia, que foi a parte do garantismo que veio. E vem incidindo, inserção dentro do direito penal brasileiro e do direito processual, mais mecanismos de controle estatal, de amarrar as mãos do Estado, impedindo justamente essa punição. O juiz de garantias é um exemplo, a audiência de custódia é outro exemplo, recente que temos com o pacote anticrimes, né, que foi totalmente desvirtuado no nosso Congresso Nacional.
e traz justamente amarras para o Estado punir. Inverte os valores, inverte realmente quem é o bandido e quem é o criminoso. Ora, a audiência de custódia hoje é para quê? Parte do princípio que o PM que realizou, ou quem tenha realizado aquela prisão, seja o quê? Um torturador. O policial civil, o delegado civil que fez a lavratura da auto-flagrante é o quê? Um confirmador da tortura. E o promotor, se tiver participado também, é outro ensejador da tortura. Aí precisa de um juiz, e perceba, todos esses três são o quê? Entes estatais. Então o Estado é colocado como um torturador, um violador dos direitos e garantias do cidadão. Enquanto aquele cidadão é um pobre coitado que está refazendo o quê? Segundo a teoria do garantismo, a parte ideológica que foi trazida para o Brasil, é um revolucionário querendo fazer uma justiça social, o que não é verdade. Então, esses mecanismos ajudam a nos impulsionar a uma sociedade criminógena. Vivemos numa época de anomia penal, onde as normas não têm valor, não são aplicadas, até pelos mais alta corpos, e pela mais alta cor do Brasil, como vemos. Infelizmente, né? Principalmente. Exato. Antes de eu passar para a próxima pergunta, vamos ver a pergunta do pessoal. Um caso fresco que aconteceu em uma cidade do interior de Minas, onde o secretário de obras assinou um ex-vereador. Este caso foi filmado pelo sistema interno do vídeo, relatado por testemunhas. Qual a chance deste secretário chegar a cumprir pena de homicídio? Obrigado pela participação. Este é Alexandre de Portugal. Alexandre, perceba que ele é uma pessoa já que detém um certo poder político e poder de influenciar nesse todo contexto processual que há de vir. Não sei se ele está preso, não tenho ciência se ele está preso ou não, mas, no meu entender, era para estar preso e permanecer preso até o final. Uma pessoa dessa não é normal, é um criminoso, tirou a vida de outro e tem que pagar pela aplicação rígida e dura das leis. Ora, há de se questionar, precisa de um devido processo legal tão extenso para provar que uma pessoa matou outra, filmado por todas as câmeras, que o mesmo foge do local, assumindo uma culpa. O Brasil tem seu direito de fugir, né? Reconhecido pela STJ e pelo STF. Você tem o direito de fugir. Então, raramente você consegue ver uma condenação por você não querer cumprir uma ordem policial. Porque ele foge, não, só exerceu o direito de fugir, como tem o direito de mentir também. Então, precisa todo de um processo. Perdemos uma oportunidade grande de fazer um plain bargain, como é feito nos Estados Unidos. Grande oportunidade perdida. Era um custo a menos. Aí coloca-se uma audiência de custódia, no qual não se pode falar do fato, só mais para procrastinar o processo e dar o quê? Mais aso para nulidades, que é o com que melhor se trabalha hoje nos tribunais da STJ, da STF, advogados riquíssimos e prontos para apontar uma nulidade e ser acolhido. Então, você labutar no direito penal hoje é muito difícil. Ele vai ter direito a todos os recursos existentes e vai, com certeza, com os advogados que há de constituir, fazer uso de todos esses meios procrastinatórios do processo e vai acabar sendo solto por excesso de prazo por culpa do judiciário. Então, isso é muito difícil. Verdade, isso é mesmo. Temos mais uma pergunta, o tema é palpitante, a gente sempre começa com perguntas, hein, doutor? O Rodolfo está aqui participando, obrigado, Rodolfo. Como os doutores encaram a mudança do entendimento da prisão em segunda instância no direito? Seria mais uma clara tentativa de garantista de proteção, eu acho que é garantia de proteção ao banditismo. Obrigada, Rodolfo. E aí, doutor? Sim, claro. Infelizmente, temos uma Constituição muito garantista, né? Vivia-se, né? Não vivia-se, vivia-se na época da ditadura, onde realmente o Estado cometeu muitas arbitrariedades.
Então, com a Constituição de 88, quis se dar mais garantia ao cidadão. E uma dessas garantias foi a prisão só após o trânsito e julgado da sentença penal condenatória. Porém, a realidade mudou. A realidade mudando, vimos que os cidadãos criminosos passaram a cometer muito delito. E hoje o cidadão de bem se vê acuado. Não são punidas as pessoas, principalmente sabemos quem, os donos do poder, aqueles criminosos de colarinho branco, para quem realmente é voltado esse pensamento, que uma pessoa sem recursos comete o crime, ele fica preso. Trânsito julgado para ele ocorre, se brincar, na primeira instância mesmo. Hoje está um pouquinho mudando com a crescente da Defensoria Pública, que está bem melhor estruturada. Mas se não fica preso na primeira ou segunda instância, ocorre o trânsito julgado. Mas esses de colarinho branco, assassinos cruéis, não de uma pessoa, mas de várias pessoas, morrem, tiram não só vidas, mas sonhos de crianças ser educadas, sonhos de famílias que perdem os entes queridos por falta de saúde, por desvio dos recursos públicos, acabam por favorecer e não ocorre. Então, por ser uma sociedade, começou-se a pedir, não, tem que ter o trânsito julgado, tem que ocorrer antes. A prisão tem que ocorrer antes do trânsito julgado. Não podemos esperar todo esse percurso, todo esse recurso que existe ad infinito para que ele venha a ser preso. Então, tem que ser preso logo e rápido. Então, mas, infelizmente, temos na nossa Constituição essa leitura escrita do trânsito julgado. Mas eu sou totalmente a favor de prisão na segunda instância, que está na primeira, principalmente quando o tribunal do júri confirma uma decisão, no plenário condena, e o réu, que para mim já é um absurdo, um que mata alguém, responder todo o processo de liberdade, é condenado e sai pela mesma porta que sai a vítima ou os familiares da vítima. A vítima, no caso, se for tentada. É um verdadeiro uma inversão de valores. Como é que você faz isso? Como é que você explica isso para a família? Que está ali lutando por justiça, nós, no Ministério Público, trabalhando, dando o melhor de nós para promover uma condenação, condenado, ele sai livre, leve e solto, com direito a recorrer à liberdade. Isso é uma verdadeira incongruência do sistema. Não se pode. Tem que ser preso assim como condenação do júri. Já vista que a sentença do júri, o veredito dos jurados, é, em regra, imutável. A apelação tem que ter aquela temática específica para poder ter andamento. Verdade, verdade mesmo. Doutor, por que o Brasil chegou a tal ponto de violência e condescendência com o criminoso? E a vítima, onde é que foi parar? Por que no Brasil o crime vale a pena? O crime vale a pena no Brasil, infelizmente. Principalmente, como eu disse, para aqueles grandes do sistema, aqueles que detêm o poder político e o poder monetário. Na verdade, vale a pena. Acho que no Brasil tem uma condescendência com o crime, principalmente cultural. O brasileiro percebe nos filmes brasileiros que vemos. Há muito da bandidolatria, daquele fato de glorificarmos, de colocarmos o criminoso como coitadinho e até levá-lo como um artista. Vemos o caso de uma série recente da Netflix, A Irmandade. Não sei se vocês assistiram, que é com o Seu Jorge. Nessa série, relata bem o que eles transformam um criminoso, um traficante de drogas, vira estrela ao dizer que eles, na verdade, eles falam do início da própria organização criminosa, a maior organização criminosa hoje no Brasil, que é o PCC. Que eles se juntam dentro do presídio para unir-los, ter, entre aspas, forças para lutar contra o sistema. Então, há essa glorificação pelo crime. Há um crime também, o outro esqueci agora o nome, do policial, de Wagner Moura.
E também há uma glorificação do crime e do criminoso também. Ontem eu mesmo estava assistindo um seriado da CNN sobre Devaris Costa, muito bom, sobre o jogo do bicho no Rio. E passou foi a primeira parte, passou muita coisa sobre o então chefão do jogo do bicho, o Castor de Andrade. Quando o Castor de Andrade foi ser preso, tropa de elite, o colega que lembrou, exato. Quando o Castor de Andrade foi preso, muitas pessoas famosas foram visitá-lo na cadeia e deram declarações dizendo que era absurdo. O então presidente da CBF, que seria posteriormente presidente da FIFA, o João Avelange, foi na prisão visitá-lo. Eram amigos. Então veja como temos... E hoje o que é que vemos no Rio de Janeiro? E muita gente escreveu na época, criticando a própria juíza pela condenação, dizendo, o bichinho é só o jogo do bicho, todo mundo joga bicho, mas esquece do que tem por trás do jogo do bicho. E está aí hoje, tráfico de drogas, tráfico de armas, roubo. Então, o Rio de Janeiro desta forma. Então, temos isso. A sociedade é conivente realmente com o crime e com o criminoso, principalmente com esses de status mais elevado. Vejamos, por exemplo, a lei da ficha limpa. Se fosse uma sociedade realmente elevada, de povo educado, precisaríamos de uma lei para dizer, olha, ele é criminoso, não vote nele? Não. Mas no Brasil, o óbvio precisa ser dito. Precisa ter uma lei proibindo que o cidadão vote para que um criminoso seja eleito. Olha, ele foi criminoso, ele já foi gestor público e não agiu direito com o seu dinheiro. Porque o dinheiro público é de todo mundo. Ainda tem noção no Brasil que dinheiro público não é de ninguém. Mas o dinheiro público é de todo mundo. Pagamos impostos caros para não ter nada. E e vemos grandes criminosos sendo eleitos. Às vezes querem ser eleitos só para ganhar a garantia do foro prerrogativo de função, que eu não gosto desse nome, foro privilegiado, para mim não é privilégio, é o foro prerrogativo de função, para ter como um escudo para não ser processado. Então, há no Brasil, infelizmente, ainda, mas esperamos que temos aí tempos de mudanças muito bem-vindas, que espero que mudemos essa bandidolatria, expressão muito bem colocada o Diego Percy no livro de Bandidolatria de Município, muito bem colocada. Bom. Que esperamos que mudemos essa mentalidade do povo brasileiro, queira realmente colocar, para que tomemos a rua de volta, para que possamos andar na rua, numa praia sem ter medo de um arrastão, andar numa calçadinha sem ter medo de ser assaltado, para sermos de novo cidadão em pleno sentido da palavra. Com certeza. Doutor, o que vem a ser o garantismo penal? Tecnicamente, historicamente? O garantismo é uma expressão que já existia desde o século XIX. Porém, ela ficou mais conhecida após Luiz de Ferrajoli colocar em seu livro, em 1990, Direito e Razão. Então, ele cunhou essa expressão, garantismo, e colocou uma série de axiomas, de princípios normativos, dizendo que o Estado, para ser garantista, ou seja, garantidor dos direitos individuais do cidadão, deveria seguir esse regramento. Criou os 10 axiomas conhecidos, não apenas sem crime, não há crime sem lei, e por aí adiante, e dizendo que o Estado deveria ter esses fundamentos regedor do direito penal para poder ser um Estado garantista. Nasce também com aquela ideia de Feuerbach, que dizia que o direito penal, na verdade, não é um direito para criminalizar o cidadão. É a carta magna do cidadão. Feuerbach já dizia isso no seu livro Direito Penal, né? Tempo atrás. Por quê? Porque o cidadão saberia quais os crimes, quais as condutas seriam previamente punidas caso ele cometesse um delito. Mas, e Ferrajoli fazia parte na Itália de um grupo chamado Magistratura Democrática, que pregava justamente isso,
a maximização dos direitos do cidadão em troca de uma minimização da violência. Violência o quê? Perpetrada por quem? Perpetrada pelo Estado. Que a Itália também passava por aqueles... vinha saindo do fascismo e passava por uma série de ideias perseguidoras do Estado em si. E ele coloca uma ideia, vejam, que a pena máxima, independente do crime cometesse, deveria ser apenas 10 anos. Todo Estado deveria colocar dentro da Constituição que a maior pena que poderia ser aplicada no cidadão seria 10 anos. Veja só, a pessoa mata outro e 10 anos só de pena pegaria. Ainda mais com as benesses brasileiras de cumprimento de um sexto ou um terço, logo estaria solto, não cumpriria realmente nada da pena. Nada. Apenas um tempo de férias na sociedade, a fim de se livrar até da fúria vingativa das familiares da vítima. E vem para o Brasil essa doutrina apenas o quê? O viés ideológico. O que vem a Ferrajoli é de esquerda. Essa dicotomia tão vista hoje, esquerda-direita. Ele é esquerda, fazia parte do movimento comunista da Itália e prega e vem para o Brasil esse viés ideológico e começa a pregar o quê? Na verdade, a luta de classes. De quê? A vítima é a pessoa que tem aquelas posses e o réu, o criminoso, é uma pessoa sem posses que vai fazer o quê? Um revolucionário que vai fazer a distribuição de renda, digamos assim, na visão do comunismo e da ideologia marxista aplicada ao garantismo. Acaba sendo, como disse a pseudo-filósofa brasileira, né? Vendo a lógica no roubo, tendo a lógica, uma razão de ser do roubo. Essa distribuição de renda e fazendo uma justiça social, já que eles não têm nada e quem tem que distribuir com eles, mesmo que essa distribuição seja objeto de violência, seja tida com violência. Então eles trazem para o Brasil justamente esse pensamento, que é o que é chamado hoje de garantismo hiperbólico molecular, totalmente caolho que só vê a vítima, ou só vê o réu. O réu é uma vítima da sociedade. E a real vítima não. Passa a ser o quê? Criminalizada. Passa a ser culpada por aquele comportamento. Assim como os agentes estatais, que são usados para punir os delitos, são vistos o quê? Como violadores do direito do cidadão. São autoritários, são torturadores, e isso faz inverter a lógica do jogo. Com certeza. Estamos dizendo que a bancada do MP de 2011 está presente aí, doutor. O grande George, nosso amigo, passamos juntos no MP em 2011. Esse mês está fazendo 10 anos da nossa prova, da segunda etapa da nossa prova. Mês de outubro, legal. Faz 10 anos. Que bacana, parabéns a todos vocês. É um orgulho. Não só aqui para minha família, né? Como para toda a sociedade. Doutor, com relação a essa introdução do pensamento de Luiz de Ferrajoli ideologicamente no Brasil, quais foram as consequências advindas para a nossa doutrina? Já que o doutor falou que a gente implantou apenas o lado ideológico, nada se aproveita desse pensamento? Não, o garantismo por si só não é ruim. Ainda mais temos a velha batalha léxica, né, de palavras, de que esses pensadores se apropriam da palavra garantismo, e quem não quer ser garantista? Olha, todos nós somos garantistas. O Ministério Público é garantista, o Judiciário é garantista, a advocacia é garantista, para garantir não só o direito do réu, o réu tem direito de ser processado dentro das regras do jogo do processo penal. Nós não queremos tirar nenhum direito do réu. Apenas não queremos dar mais direitos do que ele realmente deve ter. O que acontece hoje na nossa doutrina, na nossa legislação e na nossa jurisprudência.
temos o quê? Uma cultura de pena mínima, onde raramente você vê um juiz aplicar uma pena máxima para um crime, seja ele o pior crime que for. Temos aplicação majoritariamente de penas mínimas. Se você aplica uma pena máxima, certeza vai ser corrigida. Nessa seara, que estavam falando da guerra do jogo do bicho, lá no Rio, a juíza aplicou quadrilha armada. Quando chegou no STF, isso nos anos 90 ainda, início dos anos 90. O STF retirou a quadrilha armada, botou só a quadrilha e diminuiu a pena pela metade. A pena que já era pequena, de 6 anos, caiu para 3 anos. E eles foram soltos. Como mesmo disse ao juiz, olha, uma quadrilha perigosíssima do Rio de Janeiro, suspeita de matar várias pessoas, vai ser desarmada? Aonde? É o que ocorre. Proibição de execução de pena após a segunda instância, como vimos. Banalização do uso do HC. Qualquer coisa hoje, HC. Você tem uma ação penal hoje com HC no STF. Esquece de todo o rito processual. Uso de algemas pelos presos em audiência. Só permitido se o juiz justificar, bem justificado na ata da audiência. Em plenário, há defensores que, se o réu chegar com a roupa do presídio, diz que não pode ser julgado com a roupa do presídio, porque já é uma pseudo-condenação, um estereótipo do réu. Ora, ele está ali preso, ele é criminoso, está na batuta do Estado, protegido pelo Estado, preso. Vai botar uma roupa de um cidadão comum? Ele não é meu coitadinho. Ele é um criminoso, então tem que ser julgado com a roupa que ele está. Direito penal do amigo e direito penal dos humanos, hoje, que existe. Vemos, por exemplo, a legislação da lei de drogas. Porque a guerra de drogas está perdida. Não está perdida. O problema é que há uma ideologia que trabalha para criar, imputar essa ideia que está perdida para poder ver a legalização da droga. Como é que você vai aplicar uma pena para um usuário? Pena que não existe pena, né? Dizer o juiz chegar, meu filho, droga faz mal, não use não. Aí tá ele, noiado ainda, tá bom. E vai lá e consome. É lei do mercado. Enquanto houver procura, vai ter demanda de venda. Então tem que punir os dois lados. Tem que punir o usuário e punir também o traficante. Limitação do poder de investigação do Ministério Público, como se queria com a PEC 37. Ora, a quem interessa limitar o poder de investigação do Ministério Público? Numa sociedade civilizada, quanto mais órgãos investigando, melhor. Deve ter uma política de vigilância. A vigilância ajuda para inibir o criminoso a cometer o crime. Se não tem vigilância, ele vai cometer o crime. Mas se ele sabe que tem alguém vigiando, e se tem alguém vigiando, ele vai ser punido, vai ser levado para o judiciário para responder pelos seus atos, ele se retrai, porque ele sabe se o crime compensa ou não. E no Brasil, infelizmente, está funcionando o crime. Com certeza. Doutor, nós temos uma pergunta aqui do Rodolfo. Ele fala da Lei 9.099, a Lei dos Juizados Especiais dos Crimes de Menor Potencial Ofensivo. Seria mais uma lei que busca garantias e proteção ao criminoso? Passados 25 anos, afinal, funcionou? Obrigado, Rodolfo. A Lei de 9.099 veio uma chamada segunda onda do direito penal, né? Retirar alguns crimes a pena de prisão e colocar uma pena pecuniária. Eu acho que o problema é a banalização, porque há crimes realmente que não precisam de uma pena de prisão. Você pode aplicar outro tipo de pena, nem sempre a prisão é a real e necessária. Mas você precisa da punição. A punição tem que ser exemplar. Alguns crimes eu entendo também, como a lei fez, afasta o Ministério Público. Eu acredito em outros crimes que ainda estão no Código Penal, tem pena baixa, já podia sair da esfera do Ministério Público e deixar que o arbítrio tome as providências cabíveis. Afinal,
são direitos disponíveis. Então, cabe ao cidadão, à vítima. Infelizmente, ainda somos um país de cultura baixa, de estudos de uma população que a maioria tem poucos estudos, não sabe os seus reais direitos, não sabe que ele pode ingressar com ação contra aquela pessoa. Então, é preciso cultivar a ideia de que tem que se recorrer ao judiciário para garantir aquele direito. Então, a Lei 9.999 é uma inovação, é bom, mas a aplicação realmente real da pena é que tem que ser efetiva. Às vezes, um dia só de prisão já resolve para aquele sujeito. Epa, posso fazer isso. O problema é a não aplicação e o decurso do tempo prescricional muito pequeno dos crimes de menor potencial ofensivo, hoje 3 anos, acaba por prescrever. E você não vê aquela efetividade realmente que deveria ter a lei. Verdade. Isso estimula, né? Exato. Tipo o som, luz de som alto, o próprio jogo do bicho, que é uma contravenção, os crimes ambientais, que em sua maioria são crimes de menor potencial ofensivo, da esfera do Ministério Público, aí cabe uma pena realmente maior, pena pecuniária, bem firme e de elevado valor, para poder que iniba essa pessoa a cometer o crime e que puna de forma exemplar, para que ela não venha cometer novamente. Perfeito. O que o colega está dizendo aqui, o Hausmann Rocha, o caráter pedagógico da punição, exatamente. Exato. Grande Hausmann, colega de faculdade, hoje grande advogado lá em João Pessoa. Legal. Eu pensei que fosse alguém internacional, ali, Hausmann. Falei, tem Estados Unidos. Doutor, prisão como última medida a ser executada. O artigo 310 do CPP, a prisão ela é exceção, porque a regra é a liberdade. Mesmo para quem é preso em flagrante delito? Não, para mim não. Prisão é exceção para o cidadão também, para aquele que não comete crime. Mas para um criminoso é a regra. Veja, a pessoa é presa em flagrante delito e vai responder solto o processo. Isso é uma inversão da lógica. Eu vou com um caso que eu fiquei sabendo, não sei se é verdade ou não, aqui no interior da Bahia, uma esposa matou o marido dormindo, botou fogo nele. Não. Tocou e foi para o meio da rua esperar a polícia. A polícia chegou, prendeu ela e levou para a delegacia. Fez auto de prisão em flagrante, tudo foi lavrado. O que a juíza fez? Soltou por entender que não estarem presentes os requisitos e pressupostos necessários para a prisão preventiva. Como é? Matou uma pessoa, prende em flagrante delito, não tem os requisitos pressupostos, fundamentação dela. Ela não vai matar mais ninguém, a violência dela era voltada para esse, e não há risco de fuga porque ela se entregou para a polícia. Ora, se essa moda pega, coitado do cidadão dessa cidade, todo mundo vai copiar o exemplo, o que é que a juíza vai fazer? Aguenta o tranco, doutor, a senhora que começou. Nossa, que absurdo. Isso é fazer justiça, essa aplicação de lei, cadê a vítima? Morreu, indefeso, do mínimo, morreu. Pô, a vítima morreu. Então, prisão tem que ser regra para quem comete o crime. Roubou, furtou, estuprou, prisão. O crime já é o pressuposto necessário para a prisão. Os outros aqui, ordem pública já está ameaçada depois do crime, a ordem pública já foi para o paralelo. Então não há nem que se falar isso. Tem que se garantir a futura aplicação da lei, tem que se garantir a paz social, porque a paz social daquela comunidade foi violada com o crime. E tem que se garantir a instrução processual. Uma pessoa que é capaz de matar alguém, roubar, fazer outra coisa, é capaz de fugir com um piscar de olhos. Nesse Brasil tão grande, então não tem condições. Então tem que ser prisão mesmo. E rápido, e célere. Com certeza. E ainda mais. Temos a doutrina aqui no Brasil, espalhada, o pensamento equivocado, de que prendemos muito e errado. Ora,
sabemos que mais da metade dos crimes não são investigados. Nós, em 2000, se pegarmos o Atlas da Violência publicado esse ano, em 2018, foram mais de 57 mil mortes. Imagine se prendêssemos todos esses criminosos. Mas, infelizmente, uma estrutura sucateada da polícia, civil e militar, salários defasados, estrutura defasada, impede que possamos prender esses criminosos todos. Aqui em Paulo Afonso nós temos muitos crimes que não são desvendados. E prendemos mal? Pelo contrário. Eu acho que prendemos pouco para a quantidade de crimes que é cometido. Agora, o Estado, que tem que cumprir sua obrigação de fazer mais presídios para colocarmos pessoas realmente amontoadas em cima da outra. E só uma parte aqui. O doutor acha que os presídios eles deveriam ser privatizados ou continuar nas mãos do Estado? Uma opinião. Doutor, nesse assunto eu ainda não tenho uma opinião realmente formada. Já tenho trabalhado com alguns presídios privados. O de Serrinha, por exemplo, que trabalhei mais no sertão da Bahia, aqui em Nova Soura. Eu peguei alguns que vinham de lá do presídio de Serrinha, que é privatizado, que é privado. Vinham presos muito bem. Eles eram bem tratados, todos bem asseados. Tinha uma estrutura bem bacana. E aqui em Paulo Afonso o presídio é estadual. Tem seus problemas, não trabalho diretamente com o presídio, que não sou da atribuição de controle externo. Então não tenho muita uma opinião formada sobre isso. Mas eu não me aprovo com esse presídio privado, não. Acho que tem suas vantagens. Eu creio que tem também suas desvantagens, mas acho que tem mais vantagens do que desvantagens. Também acho, até mesmo pelo custo, né? Exato. Por preso, né? Chega a ser mais de 3 mil reais por preso que nós. E outra coisa, onde a iniciativa privada vai, claro que ela vai querer oferir lucro, mas ela, com esse pensamento, ela vai fazer bem feito. Mais do que o Estado, que não está aí para fazer muita coisa, pelos que vimos até agora. Verdade, não ressocializa, né, doutor? Exato. Não ressocializa. Doutor, quais os paradigmas da justiça de fazer a coisa certa? Qual a beleza em passar a ser criminoso? Pois é. Voltando aquele exemplo que eu dei da idolatria, da glamorização do criminoso que temos aqui no Brasil, principalmente nos seus seriados, seus filmes. Os Estados Unidos, você vê os Estados Unidos fazer glamorizar policiais. Vimos vários seriados, vários filmes de policial herói, policial sai salvando todo mundo, tem aquele orgulho da bandeira nacional sempre que passam nos filmes. Aqui no Brasil vemos ao contrário, né? E justamente quando fui assistir realmente esse seriado Netflix, A Irmandade, e o que me decepcionou muito. Aí eu fui pesquisar um pouquinho a respeito dele e vi os depoimentos dos atores principais. O Seu Jorge, que faz o traficante e o líder da facção, né? E a Naruna Costa, que faz a irmã do Seu Jorge. E ela, irmã mais nova, segue uma vida fora do crime e vai trabalhar junto com o Ministério Público no fórum. E de repente ela volta a ter contato com o irmão. E ela começa a cometer crimes para salvar o irmão. E ela dá uma entrevista para o UOL e diz que a personagem começa com a ideia do que é correto, do que é direito, de lei, de justiça. E vive nesse mundo correto. Porém, quando passa a ter contato com o irmão, o afeto do irmão faz com que ela quebre todos esses paradigmas. Quais os paradigmas que ela quebra? O da justiça, o de trabalhar honestamente, de viver de acordo com as leis. E passa a ver o quê? De forma criminosa.
passa a fazer parte da sociedade criminosa do irmão. E ela disse que isso é bonito, que em nome do afeto do irmão é bonito fazer isso. E passa justamente a cultura que nós temos do brasileiro em glamorizar o criminoso. E não é bonito. Você tem, a imprensa tem que passar a mensagem que isso não é bonito. Não há beleza em cometer crime. Há beleza em fazer o que é correto. Em respeitar a justiça, respeitar as leis, porque isso é viver em sociedade. Não se vive em sociedade violando leis, agredindo outros, cometendo crime contra os outros. Com certeza. Vive a beleza em viver em sociedade de forma pacífica. Tanto é, o Rio de Janeiro é o paradigma maior que temos, um estupendo cenário natural, belo, isso não se discute, mas, por dentro, carcomido de podridão em razão do crime. Pessoas hoje, eu sou um deles, não tenho coragem de ir no Rio de Janeiro. Realmente, já fui 2 vezes, mas não tenho coragem. Não tenho coragem de comer comida com meus filhos para passear, porque eu não sei o que vai acontecer. Verdade. Então, o Estado tem que fazer a punição severa disso para poder criar uma cultura realmente do que é bonito, é o respeito às leis, e não o cometimento de crimes. Perfeito. Doutor, o Rodolfo perguntou aqui qual a opinião do MP com relação ao preso trabalhar. Bom, do MP eu não sei. Não, obrigar o preso a trabalhar, né? Não sei se há uma determinação, uma diretriz do MP a respeito disso, mas eu posso dar minha opinião pessoal. Eu sou totalmente a favor do trabalho do preso. Não vejo de forma alguma como sendo trabalho escravo, pelo contrário. Diferentemente daquela mensagem que tem em Auschwitz, dentro do campo de concentração, que tinha o trabalho liberta, mas eu entendo que o trabalho realmente liberta e eu acho que tem que trabalhar. Não podemos ter pessoas inutilizadas ali dentro. Tem-se que obrigá-las a fazer alguma coisa em prol do Estado. Elas são inúteis. E cabeça vazia, como diz o Tada, é a morada, a gente sabe de quem. Verdade. Então não se pode ficar ali passar 30 anos da vida sem fazer nada, esperando o tempo passar. Tem que se utilizar a cabeça em alguma coisa. Por isso, o Estado tem que melhorar as condições de presídio, e dar condições dos presos trabalharem e forçar. Você chegou hoje, sua obrigação é essa. Todo dia você vai acordar tal hora, trabalhar tal hora, fazer tal hora. Se quiser estudar, você diminui a sua parte de trabalho e vai estudar. Mas sem fazer nada, você também não vai aqui, não. Certíssimo, verdade. O Estado não pode ser albergue para a inércia de uma pessoa que cometeu um crime lá fora. Ótimo, doutor, isso mesmo. Doutor, com relação ao garantismo integral ou garantismo tridimensional, o que tem a ser? Bom, com isso aqui temos temos a vigência do garantismo caolho, hiperbólico monocular, que só vê o réu. O réu é o detentor de todos os direitos e garantias. É um coitadinho que tem que ser protegido pelas mãos, pelas garras do Estado, um agressor, violador de todos os direitos. E acaba-se por esquecer o quê? Da vítima, da sociedade que está indefesa. E o garantismo integral, o tridimensional, é justamente esse, uma visão completa do garantismo. Uma visão que não protege só o réu. O réu deve ter todas as suas garantias dentro do processo. E tem todas as garantias para a aplicação da pena, todas as garantias existentes no Código Penal. Mas a sociedade também tem que ser garantia, tem que ter suas garantias. Afinal, existe o princípio da proibição da proteção deficiente. O Estado não pode dar uma proteção deficiente para a sociedade, que é o que ocorre hoje em dia. Doutor, grande advogado criminalista, Jonathan, foi meu aluno e hoje está brilhando por este Brasil. Olá, doutor. Tudo bom?
Como é que tá? Tudo bem, tudo jóia, tudo direitinho, graças a Deus. Seja muitíssimo bem-vindo, obrigado por aceitar o convite, é muito honroso para mim. Eu que agradeço o convite, estamos honrados em participar desse bate-papo moderno hoje com as lives, né? Sempre com temas bem atuantes, sempre na ponta aí do lápis. Com certeza. Os assuntos mais tratados na atualidade. Eu tenho certeza que será um fator de soma, muita aprendizagem hoje. Pessoal, vocês conseguem ouvir o Dr. Carlos? Está tudo ok para a gente já iniciar a live? Acho que sim. Eu acho que sim, né? Uhum. Então, vou apresentar o doutor. Pessoal, essa noite nós estamos aqui com o Dr. Carlos Brito. O Dr. Carlos já é um expoente no Ministério Público aqui da Bahia. Ele é especialista em ciências criminais pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, em parceria com o Centro Universitário João Pessoa, e é um grande estudante da temática e vai com certeza agregar muito aqui para a gente. Dr. Carlos, seja muitíssimo bem-vindo e estamos aqui para ouvir, somos todos ouvidos. Bem-vindo, obrigado, doutora Gabriela, pela honra, pelo convite, e vamos lá debater esse assunto tão questionado hoje em dia, que é o garantismo, e principalmente a situação que nos encontramos hoje no Brasil, que é o aumento vertiginoso das taxas de criminalidade, né? Ao aplicarmos tal doutrina, tal pensamento, percebeu-se não uma defesa em si, como ela pretendia, dos direitos dos réus, mas sim, na verdade, um aumento da criminalidade e um escudo protetor para que os criminosos, se valendo de tal doutrina, possam cometer mais crimes e acabar ficando impunes, que é o que ocorremos isso. Cada vez mais percebemos que o Estado está de mãos atadas, principalmente com a defasagem policial, tanto da polícia militar como da polícia civil, a falta de investimentos na polícia, que é tão importante para a repressão, primeiro, no combate ao crime, a falta de uma política criminal voltada realmente ao combate ao crime, e quando conseguimos pegar os criminosos, chegam no judiciário e acaba por aplicar penas simbólicas, na verdade, que não vão cumprir, e ainda mais com o cabedal de recursos que possui hoje no Código Penal brasileiro, até o trânsito julgado da decisão, que, como vimos, é aquele famoso caviar. Nunca vi nem ouvi, eu só ouço falar, né, na lei, o trânsito julgado, que não ocorre diante desse tamanho rol extensivo de recursos que temos no nosso ordenamento jurídico, que acaba sendo mais um arcabouço para a impunidade, realmente. Que é Com certeza. Com certeza. Doutor, no atual momento histórico brasileiro, precisa-se de um incremento das garantias para o acusado, como juiz de garantia, audiência de custódia, visando diminuir a folha estatal por punições? Ou nós estamos sendo, aos poucos, tragados pelo epicentro da macrocriminalidade que viceja em nosso país, impulsionado pelo combustível da impunidade? Doutora, é fácil vermos a situação que vivemos. Hoje as pessoas estão envoltas em quê? Em grades. Como diz a música do Rapa, as grades de economia são para trazer proteção, mas também trazer a dúvida se é você que está nessa prisão. O cidadão de bem vive preso hoje, dentro de condomínios, dentro de prédios, em grades, dentro de suas casas, e acabam ficando refém da criminalidade. Quem hoje tem coragem de sair, parar no sinal com o seu vidro aberto? Não tem. Criou-se várias modalidades de instrumentos para justamente defender os bandidos. E hoje o cidadão de bem está preso dentro de sua residência, dentro do seu automóvel, dentro do seu local de trabalho. As ruas, os donos das ruas, não somos mais nós.
cidadão de bem, cumpridor do seu dever. É o criminoso que sai, você não pode sair. Hoje é um instrumento quase que ninguém anda sem o celular. Você não pode atender mais uma ligação na rua. Sob pena de vir uma pessoa e usurpá-lo de você. E o que vai acontecer? Vai chegar se ele for preso, vai chegar no juiz, vai dizer, princípio da insignificância. Então, você pega um livro hoje de direito criminal, na primeira parte geral, o que você encontra? Um elenco de vários títulos, princípio disso, insignificância, princípio daquilo, que são o quê? Limitadores ao direito de punir do Estado. O Estado, com a inauguração da Constituição de 88, dando várias garantias ao cidadão, claro, de bem, como deveria estar, mas a teoria garantista encontrou o quê? Um campo fértil para espalhar a sua ideologia, que foi a parte do garantismo que veio. E vem incidindo, inserção dentro do direito penal brasileiro e do direito processual, mais mecanismos de controle estatal, de amarrar as mãos do Estado, impedindo justamente essa punição. O juiz de garantias é um exemplo, a audiência de custódia é outro exemplo. Recente que temos com o pacote anticrimes, né, que foi totalmente desvirtuado no nosso Congresso Nacional, e traz justamente amarras para o Estado punir. Inverte os valores, inverte realmente quem é o bandido e quem é o criminoso. Ora, a audiência de custódia hoje é para quê? Parte do princípio que o PM, que realizou, ou quem tenha realizado aquela prisão, seja o quê? Um torturador. O policial civil, o delegado civil, que fez a lavratura do auto flagrante é o quê? Um confirmador da tortura. E o promotor, se tiver participado também, é outro ensejador da tortura. Aí precisa de um juiz, e perceba, todos estes três são o quê? Entes estatais. Então o Estado é colocado como um torturador, um violador dos direitos e garantias do cidadão. Enquanto aquele cidadão é um pobre coitado que está refazendo o quê? Segundo a teoria do garantismo, a parte ideológica que foi trazida para o Brasil, é um revolucionário querendo fazer uma justiça social, o que não é verdade. Então, esses mecanismos ajudam a nos impulsionar a uma sociedade criminógena. Vivemos numa época de anomia penal, onde as normas não têm valor, não são aplicadas, até pelas mais altas cortes, e pela mais alta corte do Brasil, como vemos. Infelizmente, né? Principalmente. Exato. Antes de eu passar para a próxima pergunta, vamos ver a pergunta do pessoal. Um caso fresco que aconteceu em uma cidade do interior de Minas, onde o secretário de obras assinou um ex-vereador. Este caso foi filmado pelo sistema interno do vídeo, relatado por testemunhas. Qual a chance deste secretário chegar a cumprir pena de homicídio? Obrigado pela participação. Este é Alexandre de Portugal. Alexandre, perceba que ele é uma pessoa já que detém um certo poder político e poder de influenciar nesse todo contexto processual que há de vir. Não sei se ele está preso, não tenho ciência se ele está preso ou não, mas, no meu entender, era para estar preso e permanecer preso até o final. Uma pessoa dessa não é normal, é um criminoso, tirou a vida de outro e tem que pagar pela aplicação rígida e dura das leis. Ora, há de se questionar, precisa de um devido processo legal tão extenso para provar que uma pessoa matou outra, filmado por todas as câmeras, que o mesmo foge do local, assumindo uma culpa. No Brasil tem-se o direito de fugir, né? Reconhecido pela STJ e pela STF. Você tem o direito de fugir. Então, raramente você consegue ver uma condenação por você não querer cumprir uma ordem policial. Porque ele foge, não, só exerceu o direito de fugir, como tem o direito de mentir também. Então, precisa todo de um processo. Perdemos uma oportunidade grande de fazer um plain bargain, como é feito nos Estados Unidos. Grande oportunidade perdida. Era um custo a menos, aí coloca-se
audiência de custódia, no qual não se pode falar do fato, só mais para procrastinar o processo e dar o quê? Mais aso para nulidades, que é o com que melhor se trabalha hoje nos tribunais da STJ, da STF, advogados riquíssimos e prontos para apontar uma nulidade e ser acolhido. Então, você labutar no direito penal hoje é muito difícil. Ele vai ter direito a todos os recursos existentes e vai, com certeza, com os advogados que há de constituir, fazer uso de todos esses meios procrastinatórios do processo e vai acabar sendo solto por excesso de prazo por culpa do judiciário. Então, isso é muito difícil. Verdade, isso é mesmo. Temos mais uma pergunta, o tema é palpitante, a gente sempre começa com perguntas, hein, doutor? O Rodolfo está aqui participando, obrigado, Rodolfo. Como os doutores encaram a mudança do entendimento da prisão em segunda instância no direito? Seria mais uma clara tentativa de garantista de proteção, eu acho que é garantia de proteção ao banditismo. Obrigada, Rodolfo. E aí, doutor? Sim, claro. Infelizmente, temos uma Constituição muito garantista, né? Vivia-se, né? Não vivia século, vivia-se na época da ditadura, onde realmente o Estado cometeu muitas arbitrariedades. Então, com a Constituição de 88, quis se dar mais garantia ao cidadão. E uma dessas garantias foi a prisão só após o trânsito de julgado da sentença penal condenatória. Porém, a realidade mudou. A realidade mudando, vimos que os cidadãos criminosos passaram a cometer muito delito. E hoje o cidadão de bem se vê acuado. Não são punidas as pessoas, principalmente, sabemos quem, os donos do poder, aqueles criminosos de colarinho branco, para quem realmente é voltado esse pensamento, que uma pessoa sem recursos comete o crime, ele fica preso. Trânsito julgado por ele ocorre, se brincar, na primeira instância mesmo. Hoje está um pouquinho mudando com a crescente da Defensoria Pública, que está bem melhor estruturada. Mas se não fica preso na primeira ou segunda instância, ocorre o trânsito julgado. Mas esses de colarinho branco, assassinos cruéis, não de uma pessoa, mas de várias pessoas, morrem, tiram não só vidas, mas sonhos de crianças ser educadas, sonhos de famílias que perdem o ente querido por falta de saúde, por desvio dos recursos públicos, acabam por favorecer e não ocorre. Então, por ser uma sociedade, começou-se a pedir, não, tem que ter o trânsito julgado, tem que ocorrer antes. A prisão tem que ocorrer antes do trânsito julgado. Não podemos esperar todo esse percurso, todo esse recurso que existe ad infinito para que ele venha a ser preso. Então, tem que ser preso logo e rápido. Então, mas, infelizmente, temos na nossa Constituição essa leitura escrita do trânsito julgado. Mas eu sou totalmente a favor de prisão na segunda instância, que está na primeira, principalmente quando o tribunal do júri confirma a decisão, no plenário condena, e o réu, que para mim já é um absurdo, um que mata alguém, responder todo o processo de liberdade, é condenado e sai pela mesma porta que sai a vítima ou os familiares da vítima. A vítima, no caso, se for tentado. É um verdadeiro uma inversão de valores. Como é que você faz isso? Como é que você explica isso para a família? Que está ali lutando por justiça, nós, no Ministério Público, trabalhando, dando o melhor de nós para promover uma condenação, condenado, ele sai livre, leve e solto, com direito a recorrer à liberdade. Isso é uma verdadeira incongruência do sistema. Não se pode. Tem que ser preso assim como condenação do júri. Já vista que a sentença do júri, o veredito dos jurados, é, em regra, imutável. A apelação tem que ter aquela temática específica para poder ter andamento. Verdade. Verdade mesmo. Doutor, por que o Brasil chegou a tal ponto de violência e condescendência com o criminoso? E a vítima, onde é que foi parar? Por que no Brasil o crime vale a pena? O crime vale a pena no Brasil, infelizmente. Principalmente, como eu disse, para aqueles grandes do sistema, aqueles que detêm o poder político e o poder monetário.
na verdade, vale a pena. Acho que no Brasil tem uma condescendência com o crime, principalmente cultural. O brasileiro percebe nos filmes brasileiros que vemos. Há muito da bandidolatria, daquele fato de glorificarmos, de colocarmos o criminoso como coitadinho e até levá-lo como um artista. Vemos o caso de uma série recente da Netflix, A Irmandade. Não sei se vocês assistiram, que é com o seu Jorge. Nessa série, relata bem o que eles transformam um criminoso, um traficante de drogas, vira estrela ao dizer que na verdade, eles falam do início da própria organização criminosa, a maior organização criminosa hoje no Brasil, que é o PCC. Que eles se juntam dentro do presídio para unir-los, ter, entre aspas, forças para lutar contra o sistema. Então, há essa glorificação pelo crime. Há um crime também, o outro esqueci agora o nome, do policial, de Wagner Moura. E também há uma glorificação do crime e do criminoso também. Ontem eu mesmo estava assistindo um seriado da CNN sobre Devaris Costa, muito bom, sobre o jogo do bicho no Rio. E passou foi a primeira parte, passou muita coisa sobre o então chefão do jogo do bicho, o Castor de Andrade. Quando o Castor de Andrade foi ser preso, tropa de elite, o colega que lembrou, exato. Quando o Castor de Andrade foi preso, muitas pessoas famosas foram visitá-lo na cadeia e deram declarações dizendo que era absurdo. O então presidente da CBF, que seria posteriormente presidente da FIFA, o João Avelange, foi na prisão visitá-lo. Eram amigos. Então veja como temos... E hoje o que é que vemos no Rio de Janeiro? E muita gente escreveu na época, criticando a própria juíza pela condenação, dizendo, o bichinho é só o jogo do bicho, todo mundo joga bicho, mas esquece do que tem por trás do jogo do bicho. E está aí hoje, tráfico de drogas, tráfico de armas, roubo, tá? O Rio de Janeiro desta forma. Então, temos isso. A sociedade é conivente realmente com o crime e com o criminoso, principalmente com esses de status mais elevado. Vejamos, por exemplo, a lei da ficha limpa. Se fosse uma sociedade realmente elevada, de povo educado, precisaríamos de uma lei para dizer, olha, ele é criminoso, não vote nele? Não. Mas no Brasil, o óbvio precisa ser dito. Precisa ter uma lei proibindo que o cidadão vote para que um criminoso seja eleito. Olha, ele foi criminoso, ele já foi gestor público e não agiu direito com o seu dinheiro. Porque o dinheiro público é de todo mundo. Ainda tem noção no Brasil que dinheiro público não é de ninguém. Mas o dinheiro público é de todo mundo. Pagamos impostos caros para não ter nada. E pega e vemos grandes criminosos sendo eleitos. Às vezes querem ser eleitos só para ganhar a garantia do foro prerrogativo de função, que eu não gosto desse nome, foro privilegiado, para mim não é privilégio, é o foro prerrogativo de função, para ter como um escudo para não ser processado. Então, há no Brasil, infelizmente, ainda, mas esperamos que temos aí tempos de mudanças muito bem-vindas, que espero que mudemos essa bandidolatria, expressão muito bem colocada por Diego Persson, no livro de Bandidolatria de Município, muito bem colocada. Bom. Que esperamos que mudemos essa mentalidade do povo brasileiro, queira realmente colocar, para que tomemos a rua de volta, para que possamos andar na rua, numa praia sem ter medo de um arrastão, andar numa calçadinha sem ter medo de ser assaltado, para sermos de novo cidadão em pleno sentido da palavra. Com certeza.
Doutor, o que vem a ser o garantismo penal? Tecnicamente, historicamente? O garantismo é uma expressão que já existia desde o século XIX. Porém, ela ficou mais conhecida após Luiz de Ferrajoli colocar em seu livro, em 1990, Direito e Razão. Então, ele cunhou essa expressão, garantismo, e colocou uma série de axiomas, de princípios normativos, dizendo que o Estado, para ser garantista, ou seja, garantidor dos direitos individuais do cidadão, deveria seguir esse regramento. Criou os 10 axiomas conhecidos, não apenas sem crime, não há crime sem lei, e por aí adiante, e dizendo que o Estado deveria ter esses fundamentos regedor do direito penal para poder ser um Estado garantista. Nasce também com aquela ideia de Feuerbach, que dizia que o direito penal, na verdade, não é um direito para criminalizar o cidadão. É a carta magna do cidadão. Feuerbach já dizia isso no seu livro Direito Penal, né, tempo atrás. Por quê? Porque o cidadão saberia quais os crimes, quais as condutas seriam previamente punidas caso ele cometesse um delito. Mas, e Ferrajoli fazia parte na Itália de um grupo chamado Magistratura Democrática, que pregava justamente isso, a maximização dos direitos do cidadão em troca de uma minimização da violência. Violência o quê? Perpetrada por quem? Perpetrada pelo Estado. Que a Itália também passava por aqueles... vinha saindo do fascismo e passava por uma série de ideias perseguidoras do Estado em si. E ele coloca uma ideia, vejam, que a pena máxima, independente do crime que cometesse, deveria ser apenas 10 anos. Todo Estado deveria colocar dentro da Constituição que a maior pena que poderia ser aplicada no cidadão seria 10 anos. Veja só, a pessoa mata outro e 10 anos só de pena pegaria. Ainda mais com as benesses brasileiras de cumprimento de um sexto ou um terço, logo estaria solto, não cumpriria realmente nada da pena. Nada. Apenas um tempo de férias na sociedade, a fim de se livrar até da fúria vingativa das familiares da vítima. E vem para o Brasil essa doutrina apenas o quê? O viés ideológico, porque Ferrajoli é de esquerda. Essa dicotomia tão vista hoje, esquerda-direita. Ele é esquerda, fazia parte do movimento comunista da Itália e prega e vem para o Brasil esse viés ideológico e começa a pregar o quê? Na verdade, a luta de classes. De quê? A vítima é a pessoa que tem aquelas posses e o réu, o criminoso, é uma pessoa sem posses que vai fazer o quê? Um revolucionário que vai fazer a distribuição de renda, digamos assim, na visão do comunismo e da ideologia marxista aplicada ao garantismo. Acaba sendo, como disse a pseudo-filósofa brasileira, né? Vendo a lógica no roubo, tendo a lógica, uma razão de ser do roubo. Essa distribuição de renda e fazendo uma justiça social, já que eles não têm nada e quem tem que distribuir com eles, mesmo que essa distribuição seja objeto de violência, seja tido com violência. Então eles trazem para o Brasil justamente esse pensamento, que é o que é chamado hoje de garantismo hiperbólico molecular, totalmente caolho que só vê a vítima, ou só vê o réu. O réu é uma vítima da sociedade. E a vítima, a real vítima, não. Passa a ser o quê? Criminalizada. Passa a ser culpada por aquele comportamento. Assim como os agentes estatais, que são usados para punir os delitos, são vistos o quê? Como violadores do direito do cidadão. São autoritários, são torturadores, e isso faz inverter a lógica do jogo. Com certeza.
Estão dizendo que a bancada do MP de 2011 está presente aí, doutor. O grande George, nosso amigo, passamos juntos no MP em 2011. Esse mês está fazendo 10 anos da nossa prova, da segunda etapa da nossa prova. Mês de outubro, Legal. faz 2 meses, 10 anos. Que bacana, parabéns a todos vocês. É um orgulho. Não só aqui para minha família, né? Comprar toda a sua piedade. Doutor, com relação a essa introdução do pensamento de Luiz de Ferraioli ideologicamente no Brasil, quais foram as consequências advindas para a nossa doutrina? Já que o doutor falou que a gente implantou apenas o lado ideológico, nada se aproveita desse pensamento? Não, temos o garantismo por si só não é ruim. Ainda mais temos a velha batalha léxica, né, de palavras, de que esses pensadores se apropriam da palavra garantismo, e quem não quer ser garantista? Olha, todos nós somos garantistas. O Ministério Público é garantista, o Judiciário é garantista, a advocacia é garantista, para garantir não só o direito do réu, o réu tem direito de ser processado dentro das regras do jogo do processo penal. Nós não queremos tirar nenhum direito do réu. Apenas não queremos dar mais direitos do que ele realmente deve ter. O que acontece hoje na nossa doutrina, na nossa legislação e na nossa jurisprudência. Temos o quê? Uma cultura de pena mínima, onde raramente você vê um juiz aplicar uma pena máxima para um crime, seja ele o pior crime que for. Temos aplicação majoritariamente de penas mínimas. Se você aplica uma pena máxima, certeza vai ser corrigida. Nessa seara, que estavam falando da guerra do jogo do bicho, lá no Rio, a juíza aplicou quadrilha armada. Quando chegou no STF, isso nos anos 90 ainda, início dos anos 90. O STF retirou a quadrilha armada, botou só a quadrilha e diminuiu a pena pela metade. A pena que já era pequena, de 6 anos, caiu para 3 anos. Eles foram soltos. Como mesmo disse ao juiz, olha, uma quadrilha perigosíssima do Rio de Janeiro, suspeita de matar várias pessoas, vai ser desarmada? Aonde? É o que ocorre. Proibição de execução de pena após a segunda instância, como vimos. Banalização do uso do HC. Qualquer coisa hoje, HC. Você tem uma processo penal hoje com HC no STF. Esquece de todo o rito processual. Uso de algemas pelos presos em audiência. Só permitido se o juiz justificar, bem justificado na ata da audiência. Em plenário, há defensores que, se o réu chegar com a roupa do presídio, diz que não pode ser julgado com a roupa do presídio, porque já é uma pseudo-condenação, um estereótipo do réu. Ora, ele está ali preso, ele é criminoso, está na batuta do Estado, protegido pelo Estado, preso. Vai botar uma roupa de um cidadão comum? Ele não é um coitadinho. Ele é um criminoso, então tem que ser julgado com a roupa que ele está. Direito penal do amigo e direito penal dos humanos, hoje, que existe. Vemos, por exemplo, a legislação da lei de drogas. Porque a guerra de drogas está perdida. Não está perdida. O problema é que há uma ideologia que trabalha para criar, imputar essa ideia que está perdida, para poder ver a legalização da droga. Como é que você vai aplicar uma pena para um usuário? Pena que não existe pena, né? Dizer que o juiz chegar, meu filho, droga faz mal, não use não. Aí tá ele, noiado ainda, tá bom. E vai lá e consome. É lei do mercado. Enquanto houver procura, vai ter demanda de venda. Então tem que punir os dois lados. Tem que punir o usuário e punir também o traficante. Limitação de poder de investigação do Ministério Público, como se queria com a PEC 37. Ora, a quem interessa limitar o poder de investigação do Ministério Público? Numa sociedade civilizada, quanto mais órgãos investigando, melhor. Deve ter uma política de vigilância.
A vigilância ajuda para inibir o criminoso a cometer o crime. Se não tem vigilância, ele vai cometer o crime. Mas se ele sabe que tem alguém vigiando, e se tem alguém vigiando, ele vai ser punido, vai ser levado para o judiciário para responder pelos seus atos, ele se retrai, porque ele sabe se o crime compensa ou não. E no Brasil, infelizmente, está funcionando o crime. Com certeza. Doutor, nós temos uma pergunta aqui do Rodolfo. Ele fala da Lei 9.099, a Lei dos Juizados Especiais dos Crimes de Menor Potencial Ofensivo. Seria mais uma lei que busca garantias e proteção ao criminoso? Passados 25 anos, afinal, funcionou? Obrigado, Rodolfo. A Lei 9.099 veio uma chamada segunda onda do direito penal, né? Retirar alguns crimes a pena de prisão e colocar uma pena pecuniária. Eu acho que o problema é a banalização, porque há crimes realmente que não precisam de uma pena, a pena de prisão. Você pode aplicar outro tipo de pena, nem sempre a prisão é a real e necessária. Mas você precisa da punição. A punição tem que ser exemplar. Alguns crimes eu entendo também, como a lei fez, afasta o Ministério Público. Ela acredita em outros crimes que ainda estão no Código Penal, tem pena baixa, já podia sair da esfera do Ministério Público e deixar que o arbítrio tome as providências cabíveis. Afinal, são direitos disponíveis. Então, cabe ao cidadão, à vítima. Infelizmente, ainda somos um país de cultura baixa, de estudos de uma população que a maioria tem poucos estudos, não sabe os seus reais direitos, não sabe que ele pode ingressar com ação contra aquela pessoa. Então, é preciso cultivar a ideia de que tem que se recorrer ao judiciário para garantir aquele direito. Então, a Lei 9.099 é uma inovação, é bom, mas a aplicação realmente real da pena é que tem que ser efetiva. Às vezes, um dia só de prisão já resolve para aquele sujeito. Ei, não posso fazer, posso fazer isso. O problema é a não aplicação e o decurso do tempo prescricional muito pequeno dos crimes de menor potencial ofensivo, hoje 3 anos, acabam por prescrever. E você não vê aquela efetividade realmente que deveria ter a lei. Verdade. Isso estimula, né? Exato. Tipo luz de som alto, o próprio jogo do bicho, que é uma travessão, os crimes ambientais, que em sua maioria são crimes de menor potencial ofensivo, da esfera do Ministério Público, aí cabe uma pena realmente maior, uma pena pecuniária, bem firme e de elevado valor, para poder que iniba essa pessoa a cometer o crime e que puna de forma exemplar, para que ela não venha cometer novamente. Perfeito. O que o colega está dizendo aqui, o Hausmann Rocha, o caráter pedagógico da punição, exatamente. Exato. Grande Hausmann, colega de faculdade, hoje grande advogado lá, em João Pessoa. Legal. Eu pensei que fosse alguém internacional ali, Hausmann. Estados Unidos. Doutor, prisão como última medida a ser executada. O artigo 310 do CPP, a prisão ela é exceção, porque a regra é a liberdade. Mesmo para quem é preso em flagrante delito? Não, para mim não. Prisão é exceção para o cidadão do bem, para aquele que não comete crime. Mas para um criminoso é a regra. Veja, a pessoa é presa em flagrante delito e vai responder solto o processo. Isso é uma inversão da lógica. Eu vou com um caso que eu fiquei sabendo, não sei se é verdade ou não, aqui no interior da Bahia, uma esposa matou o marido dormindo, botou fogo nele. Não. Tocou e foi para o meio da rua esperar a polícia. A polícia chegou, prendeu ela e levou para a delegacia. Fez uma prisão em flagrante, tudo foi lavrado. O que a juíza fez? Soltou por entender que não estarem presentes os requisitos e pressupostos necessários para a prisão preventiva. Como é? Matou uma pessoa, prende em flagrante delito, não tem os requisitos pressupostos,
fundamentação dela. Ela não vai matar mais ninguém, a violência dela é voltada para esse. E não há risco de fuga porque ela se entregou para a polícia. Ora, se essa moda pega, coitado do cidadão dessa cidade, todo mundo vai copiar o exemplo, o que é que a juíza vai fazer? Aguenta o tranco, doutor, a senhora que começou. Nossa, que absurdo, Isso é hein? fazer justiça, a aplicação de lei, cadê a vítima? O réu, indefeso do mínimo, morreu. Pô, a vítima morreu. Então, prisão tem que ser regra para quem comete o crime. Roubou, furtou, estuprou, prisão. O crime já é o pressuposto necessário para a prisão. Os outros aqui, ordem pública já está ameaçada depois do crime, a ordem pública já foi para o paralelo. Então não há nem que se falar isso. Tem que se garantir a futura aplicação da lei, tem que se garantir a paz social, porque a paz social daquela comunidade foi violada com crime, e tem que se garantir a instrução processual. Uma pessoa que é capaz de matar alguém, roubar, fazer outra coisa, é capaz de fugir com um piscar de olhos. Nesse Brasil tão grande, então não tem condições. Então tem que ser prisão mesmo. E rápido, e célere. Com certeza. E ainda mais, temos a doutrina aqui no Brasil, espalhada, o pensamento equivocado, de que prendemos muito e errado. Ora, sabemos que mais da metade dos crimes não são investigados. No ano 2000, se pegarmos o Atlas da Violência publicado esse ano, em 2018, foram mais de 57 mil mortes. Imagine se prendêssemos todos esses criminosos. Mas, infelizmente, uma estrutura sucateada da polícia, civil e militar, salários defasados, estrutura defasada, impede que possamos prender esses criminosos todos. Aqui em Paulo Afonso, nós temos muitos crimes que não são desvendados. E prendemos mal? Pelo contrário. Eu acho que prendemos pouco para a quantidade de crimes que é cometido. Agora, o Estado, que tem que cumprir sua obrigação de fazer mais presídios para não colocarmos pessoas realmente amontoadas em cima da outra. E só uma parte aqui. O doutor acha que os presídios eles deveriam ser privatizados ou continuar nas mãos do Estado? Qual a minha opinião? Doutor, nesse assunto eu não tenho opinião realmente formada. Já tenho trabalhado com alguns presídios privados. O de Serrinha, por exemplo, que trabalhei mais no sertão da Bahia, aqui em Nova Soura, eu peguei alguns que vinham de lá do presídio de Serrinha, que é privatizado, que é privado. Vinham presos muito bem, eles eram bem tratados, todos bem asseados, tinha uma estrutura bem bacana. E aqui em Paulo Afonso o presídio é estadual, tem seus problemas, não trabalho diretamente com o presídio, que não sou da atribuição de controle externo, então não tenho muita uma opinião formada sobre isso. Mas eu não me aprovo com esse presídio privado, não. Acho que tem suas vantagens. Eu creio que tem também suas desvantagens, mas acho que tem mais vantagens do que desvantagens. Eu acho, até mesmo pelo custo, né? Exato. Por preso, né? Chega a ser mais de R$3.000 por preso que nós. E outra coisa, onde esse iniciativa privada vai, claro que ela vai querer oferir lucro, mas ela, com esse pensamento, ela vai fazer bem feito. Mais do que o Estado, que não está aí para fazer muita coisa, pelos que vimos até agora. Verdade, não ressocializa, né, doutor? Exato. Não ressocializa. Doutor, quais os paradigmas da justiça de fazer a coisa certa? Qual a beleza em passar a ser criminoso? Pois é. Voltando àquele exemplo que eu dei da bandolatria, da glamorização do criminoso que temos aqui no Brasil, principalmente nos seus seriados, seus filmes. Os Estados Unidos, você vê os Estados Unidos fazer
glamorizar policiais. Vimos vários seriados, vários filmes de policial é herói, policial sai salvando todo mundo, tem aquele orgulho da bandeira nacional sempre que passa nos filmes. Aqui no Brasil vemos ao contrário, né? E justamente quando fui assistir realmente esse seriado Netflix, A Irmandade, e o que me decepcionou muito. Aí eu fui pesquisar um pouquinho a respeito dele e vi os depoimentos dos atores principais. O Seu Jorge, que faz o traficante e o líder da facção, né? E a Naruna Costa, que faz a irmã do Seu Jorge. E ela, irmã mais nova, segue uma vida fora do crime e vai trabalhar junto com o Ministério Público no fórum. E de repente ela volta a ter contato com o irmão e ela começa a cometer crimes para salvar o irmão. E ela dá uma entrevista para o UOL e diz que a personagem começa com a ideia do que é correto, do que é direito, de lei, de justiça. E vive nesse mundo correto. Porém, quando passa a ter contato com o irmão, o afeto do irmão faz com que ela quebre todos esses paradigmas. Quais os paradigmas que ela quebra? O da justiça, o de trabalhar honestamente, de viver de acordo com as leis. E passa a ver o quê? De forma criminosa. Passa a fazer parte da sociedade criminosa do irmão. E ela diz que isso é bonito. Que em nome do afeto do irmão é bonito fazer isso. E passa justamente a cultura que nós temos do brasileiro em glamorizar o criminoso. E não é bonito. A imprensa tem que passar a mensagem que isso não é bonito. Não há beleza em cometer crime. Há beleza em fazer o que é correto. Em respeitar a justiça, respeitar as leis, porque isso é o viver em sociedade. Não se vive em sociedade violando leis, agredindo outros, cometendo crime contra os outros. Com certeza. Vive a beleza em viver em sociedade de forma pacífica. Tanto é, o Rio de Janeiro é o paradigma maior que temos, um estupendo cenário natural, belo, isso não se discute, mas por dentro carcomido de podridão em razão do crime. Pessoas hoje, eu sou um deles, não tenho coragem de ir no Rio de Janeiro. Realmente, já fui 2 vezes, mas não tenho coragem. Não tenho coragem de comer comida com meus filhos para passear, porque eu não sei o que vai acontecer. Verdade. Então, o Estado tem que fazer a punição severa disso para poder criar uma cultura realmente do que é bonito, é o respeito às leis, e não o cometimento de crimes. Perfeito. Doutor, o Rodolfo perguntou aqui qual a opinião do MP com relação ao preso trabalhar. Bom, do MP eu não sei. Não, obrigar o preso a trabalhar, né? Não sei se há uma determinação, uma diretriz do MP a respeito disso, mas eu posso dar minha opinião pessoal. Eu sou totalmente a favor do trabalho do preso. Não vejo de forma alguma como sendo trabalho escravo, pelo contrário. Diferentemente daquela mensagem que tem em Auschwitz, dentro do campo de concentração, que tinha o trabalho liberta, mas eu entendo que o trabalho realmente liberta e eu acho que tem que trabalhar. Não podemos ter pessoas inutilizadas ali dentro. Tem-se que obrigá-las a fazer alguma coisa em prol do Estado. Elas são inúteis. E cabeça vazia, como diz o ditado, é a morada, a gente sabe de quem. Verdade. Então não se pode ficar ali passar 30 anos da vida sem fazer nada, esperando o tempo passar. Tem que se utilizar a cabeça de alguma coisa. Por isso, o Estado tem que melhorar as condições de presídio, e dar condições dos presos trabalharem e forçar. Você chegou hoje, sua obrigação é essa. Todo dia você vai acordar tal hora, trabalhar tal hora, fazer tal hora. Se quiser estudar, você diminui a sua parte de trabalho e vai estudar.
Mas sem fazer nada, você também não vai aqui, não. Certíssimo, verdade. Não, Tá o Estado não pode ressocializando. ser albergue para a inércia de uma pessoa que cometeu um crime lá fora. Ótimo, doutor, isso mesmo. Doutor, com relação ao garantismo integral ou garantismo tridimensional, o que que vem a ser? Bom, como vimos aqui, temos um garantismo, temos a vigência do garantismo caolho, hiperbólico monocular, que só vê o réu. O réu é o detentor de todos os direitos e garantias. É um coitadinho que tem que ser protegido pelas mãos, pelas garras do Estado, um agressor, violador de todos os direitos. E acaba-se por esquecer o quê? Da vítima, da sociedade que está indefesa. E o garantismo integral, o tridimensional, é justamente esse, uma visão completa do garantismo. Uma visão que não protege só o réu. O réu deve ter todas as suas garantias dentro do processo. E tem todas as garantias para a aplicação da pena, todas as garantias existentes no Código Penal. Mas a sociedade também tem que ser garantia, tem que ter suas garantias. Afinal, existe o princípio da proibição da proteção deficiente. O Estado não pode dar uma proteção deficiente para a sociedade, que é o que ocorre hoje em dia. Afinal, a segurança pública também é um dever do Estado. O direito penal, a penalização por um crime, como se diz, é um direito do Estado, para mim não é direito, é chamado aquele direito-dever, mais dever do que direito, porque direito você pode, a depender do exercício, pode abrir mão ou não. Para mim, o ato de punir, você não pode abrir mão. Você tem que punir de forma severa, justamente porque você tem outros cidadãos lá que dependem da sua proteção, já que eu, Estado, tomei para si a obrigação e o dever de punir aquele infrator das leis que eu apliquei. Então, o garantismo integral é justamente isso. Ele vem para impor e aumentar chamar para si a responsabilidade do Estado para punir também a pessoa de forma eficiente. E não de forma leniente, de forma da anomia, como temos hoje em dia. Um exemplo disso é a Lei da Maria da Penha, que o Brasil foi condenado porque não puniu corretamente o agressor da vítima, né, da Maria da Penha, e foi condenado nas instâncias internacionais. E veio a Lei de Maria da Penha justamente como um reflexo dessa punição. Mas acontece que acabou caindo na mesmice a lei, porque o nosso sistema é que é podre. Não é a criação de uma lei, pura e simplesmente, que vamos dar uma efetividade para aquele bem jurídico. Porque eu gosto muito da visão do bem jurídico, não de Roxin, mas eu gosto muito da de Jacobs. Que no Brasil e em vários mundos, em vários países, ela é chamada de nazista, né? Pelas pessoas pelos garantistas, na verdade, porque já que ele vê o direito penal de uma forma muito mais repressora, ao retirar do direito penal o dever de proteção ao bem jurídico. Na verdade, ele diz, não, o direito penal não é para proteger o bem jurídico. O bem jurídico, ele já foi violado. O bem jurídico morte, quando se mata, já foi violado. Então, cabe a outros ramos do direito fazer essa proteção. Cabe uma política criminal voltada para a proteção. O direito penal para reforçar e dizer que aquela norma que foi violada, ela está válida e continua válida. Então, ela passa a dizer que o bem jurídico realmente protegido pelo direito penal é a norma jurídica. Então, o bem jurídico já foi violado. Então, são outros ramos de direito que devem proteger. Então, nós não temos políticas criminais falhas e apenas de plástico ou de faz de conta aqui no Brasil. Concordo. E quando a gente diz uma coisa dessa, a gente é muito mal visto. É como se a gente fosse a favor do nazismo, morte do pessoal. A gente é muito mal visto quando a gente expressa que Günther Jacobs realmente tem uma visão, eu também acho. Exato. O Jacobs é realmente o dono hoje do direito penal. Hoje o Roxin é vangloriado, tudo, mas o Jacobs é realmente dá aquela estrutura mais forte. Mas
é taxado disso, né? Pelas pessoas que não aceitam a doutrina dele, que são a maioria. Pessoas que vivem em outro mundo, não sei qual é a realidade, mas gente que fala em, como vi em algumas lives aí, fala em abolicionismo penal. Eu acho uma falta de vergonha na cara, até para dizer a pessoa vir, na atualidade do mundo que vivemos, e falar em abolicionismo penal. Queria saber quando ela for vítima, o que é que ela vai querer, vai fazer. Vai pedir para passar a mão no réu, ou bichinho, coitadinho, deixa para lá. Toda e qualquer sociedade, desde os primórdios, existem leis para punir aquelas que infringem o regramento de direito, que tira a paz social daquele momento histórico. Então, direito penal é um ato contínuo na história. Impossível viver sem ele. Possível o ser humano viver sem uma sensação de reprimenda caso venha cometer um ato. São princípios básicos da boa civilização. Concordo. A gente tem duas perguntas aqui. Uma da Cal Torres que diz: doutor, a prisão em segunda instância compromete o conceito de garantismo ora citado pelo doutor? E a segunda pergunta vem do Rodolfo: doutor, pensando na busca pela melhoria da persecução penal e sabendo da necessidade lógica de investimentos na estrutura de pessoal, o ciclo completo da polícia seria uma saída? Obrigada aos dois participantes. Bom, a prisão em segunda instância, eu acho que é a medida que se impõe. Perdemos uma grande oportunidade no pacote anticrimes e está aí ainda sendo discutida no Congresso com uma PEC, né, para se discutir. Mas, na verdade, os que estão lá, sabemos que a eles não interessam essa prisão em segunda instância, infelizmente. Muitos deles já teriam perdido os cargos. Infelizmente, é aquilo que a gente falou no início da live sobre a questão do brasileiro votar mal, da nossa cultura. Mas é uma medida que se impõe para diminuir a procrastinação do processo, porque se ele solto, qual é o interesse que ele tem no andamento do processo? Nenhum. O sistema é falho, o sistema é lento. Então, para ele, quanto mais lento, melhor. Ele solto, ele está gozando da liberdade plena, então não precisa não ter pressa. Afinal, a prescrição está aí, beirando, batendo na porta. Então, não vale muito a pena isso. Por isso que, para a sociedade, para dar maior garantia, para fixar bem o princípio da proibição da proteção deficiente, para darmos uma proteção eficiente, acho que é a medida que se impõe a prisão em segundo grau. Quiçá, prisão em primeiro grau. Eu ainda defendo o primeiro grau, porque os juízes de primeiro grau são aqueles que têm realmente contato com a prova, trabalhou, lutou naquele processo, cotejou toda a prova, viu a produção de cada uma prova. Sou contra o juiz de garantia, acho que é mais um instrumento para trazer nulidade ao processo penal. Então, eu creio que é a medida que se impõe para ontem, a prisão em segunda instância. E quanto à questão do ciclo policial, eu não posso responder, não tenho muita ideia de como funcionaria, não sei como é isso, mas creio e concordo que precisamos um maior investimento na nossa polícia. Tanto civil como a militar, principalmente a militar, que é que labuta diretamente com o criminoso, está lá na rua, diretamente lutando diuturnamente para nos dar maior segurança. Então, essa polícia realmente precisa de um melhor investimento, de um melhor abraço por parte do Estado, dizer, vamos juntos para poder dar uma maior segurança ao cidadão no dia a dia. E a civil, maiores estruturas para investigar. Afinal, não podemos ter cifras negras e processos e crimes sem solução como temos hoje, a quantidade de processos sem solução que temos hoje. Precisamos investir em inteligência, porque o crime está cada vez mais modernizado, utilizando estruturas mais modernas, enquanto a Polícia Civil ainda está no século XIX. Perfeito. Carlos Brito está te perguntando aqui, doutor,
Carlos Brito para Carlos Brito. É meu pai, Doutor. é meu pai. Pai Coruja, tá aí prestigiando. Que bacana. Pai, Legal. mãe Seja Coruja, tô bem-vindo. aí. Doutor, o que o senhor acha da exposição excessiva da ação dos policiais durante a prisão? Ela precariza o combate ao crime? Obrigado, doutor, pela participação. Eu acho que cada um tem o seu modus operandi e sua forma de tratar na exposição. Eu não gosto muito de exposição. Há policiais que gostam de expor as prisões que fazem, mas eu acho que tem que se resguardar também a imagem do preso. Não precisa muito expor a foto, esse negócio, fazer uma glamorização da prisão. Hoje, em termos midiáticos, como vimos, é importante mostrarmos as operações que estão sendo, isso é de salutar, temos que mostrar realmente as operações, mostrar quem foi preso, por que foi preso e como se chegou a essas prisões, mas não tomarmos prisões hollywoodianas, né? Com exposição de forma exagerada para a mídia. Temos tudo uma questão de equilíbrio, saber até onde se pode expor ou não. Concordo. Mas temos os policiais usam isso muito também para trazer a sociedade para si. Porque o que vemos hoje é a mídia jogando a população contra os policiais. Você vê uma invasão na favela. A bala perdida da polícia. A polícia trocou tiro sozinha. Ela contra ela mesma, trocando tiro. Os bandidos, os marginais, os traficantes, naquela comunidade, naquela favela, não estavam trocando tiro. Ou então eles não erram. Só quem erra é a polícia. Só quem perde bala é a polícia. Aí diz que sempre chega e não fala de quantos policiais são abatidos. Quantas vidas desses guerreiros nós perdemos nesses confrontos. Verdade. Morre um cidadão de bem numa favela. Quando vai ver, puxa a ficha criminal desse cidadão de bem, é maior do que o próprio livro Direito e Razão de Ferreroli, que tem mais de 1000 páginas. Para você ter uma noção. Então, é importante para trazermos a população para junto da polícia, para dizer que não é. Realmente, esses são os heróis. Essas pessoas que temos que glamorizar, que temos que fazer valer a pena e aplaudir. E não, do outro lado, os bandidos, e acabar com essa bandidolatria. Com certeza. Doutora, a gente está chegando nos segundos finais, a gente tem 27 segundos. Eu vou encerrar essa live, eu vou começar uma outra para considerações finais para o doutor e para o doutor falar do garantismo penal e improbidade administrativa e a gente fecha, pode ser? Perfeito, obrigado. Chique. E tem mais uma pergunta, o que o doutor achou da proibição do STF de adentrar nos bairros do Rio de Janeiro? Já continuamos, Rodolfo, em 3